As notas do SAT foram divulgadas, e como esperado, os 7 homens patrocinados pelo meu pai, Weston Hall, e eu conquistamos as 8 primeiras posições do estado. Quando chegou a hora de me inscrever na faculdade, Weston me perguntou qual universidade eu queria escolher. De acordo com o plano de Weston, qualquer universidade que eu escolhesse, esses 7 teriam que me seguir até lá. Na minha vida anterior, abandonei a universidade dos meus sonhos, a Universidade de Washington, e escolhi a Harvard Business School, por seu renomado programa de negócios. Acompanhei Anthony Williams, o mais sensato dos 7, estudando teoria enquanto ganhava experiência prática, ajudando-o a desenvolver suas habilidades para se tornar o mais qualificado herdeiro de negócios. Mas no segundo Natal, após assumir a Hall Corporation, ele me abandonou em uma vila remota nas montanhas, me obrigando a me casar com um velho deficiente, e mandou alguém desconectar o ventilador do Weston. Anthony disse: "Quem se importa em ser o herdeiro da Hall Corporation? Se você não tivesse insistido em escolher a Harvard Business School, nós 7 teríamos escolhido a mesma universidade que Sarah. Assim, poderíamos ter protegido a Sarah, impedido que ela ficasse isolada e deprimida, e evitado que sua vida fosse arruinada. Os outros 6 homens que se beneficiaram da generosidade da minha família também se voltaram contra nós, dividindo nossos ativos familiares. Agora, renasci para o tempo anterior às inscrições para a faculdade. Desta vez, decidi atender aos sentimentos profundos deles por Sarah Martin. Eu disse: "Pai, o filho do seu amigo não é o professor mais jovem da Universidade de Washington? Então vou escolher a Universidade de Washington. Quanto a esses 7, cada um tem suas próprias ideias. Vamos permitir que se inscrevam nas universidades conforme seus próprios desejos." Weston olhou para mim incrédulo e perguntou: "Você quer estudar na Universidade de Washington? Você não disse antes que a Harvard Business School tinha o melhor programa de negócios e queria levar Anthony e os outros 6 para estudar lá e tornar a Hall Corporation maior e mais forte?" Reprimi a dor no meu coração e disse: "Ainda prefiro a Universidade de Washington. Quanto a Anthony e aos outros 6, não importa se querem ir para a Harvard Business School ou não. Vamos deixá-los escolher livremente. Depois, minha mãe, Lillian Hall, faleceu, e Weston me criou como pai e mãe, sempre me apoiando em tudo." E de fato, Weston disse: "Tudo bem, vou ligar para meu amigo Thomas Green agora mesmo. Se você se sentir desconfortável na Universidade de Washington, mesmo que fique apenas em casa e relaxe, eu posso te apoiar." Esse Weston que tanto me amava teve que deitar em uma cama de hospital, na minha vida anterior, vendo Anthony me mandar para aquele velho nas montanhas. Quanto seu coração deve ter doído, então. Segurei as lágrimas nos olhos e empurrei a porta para sair. Os 7 homens do lado de fora imediatamente me cercaram. Um homem disse: "Ariana, qual escola você pretende se inscrever?" Outro homem disse: "Não precisamos perguntar. Ela com certeza vai escolher a Harvard Business School. Só empresários escolheriam um lugar tão vulgar quanto a Harvard Business School." Anthony me puxou para um canto, seus olhos mostrando relutância e raiva. Ele disse: "Ariana, estou te avisando. Não escolha a Harvard Business School para nós sem nos consultar. Mesmo que você escolha, não vamos." Outro homem disse: "Senhorita Hall, você tem dinheiro e poder. Pode ter quantos homens quiser. Sarah é diferente de você. Ela só tem a gente." Olhando para suas expressões justas, estava prestes a contar a verdade, mas me contive. Eu disse: "Vocês vão saber quando as cartas de aceitação chegarem." O grupo ficou em silêncio e se curvou para alguém atrás deles. Anthony mordeu o lábio e disse seriamente: "Sr. Hall, fomos gratos pela sua ajuda todos esses anos. É só que agora somos adultos e podemos tomar nossas próprias decisões. Desta vez, quero me inscrever na mesma escola que a Sarah. Por favor, dê seu consentimento." O rosto de Weston escureceu ao dizer: "Besteira. As notas da Sarah são ruins. Ela não pode se candidatar a boas escolas. Você está apostando com seu próprio futuro e destino." Anthony ergueu o queixo com desafio e disse: "Eu sei que as notas da Sarah não são tão boas quanto as da Ariana, mas isso não é culpa dela. Além disso, mesmo que a sigamos para uma faculdade comunitária, com nossas qualificações e habilidades de aprendizagem, não estaremos em situação pior do que se fôssemos para a Harvard Business School." Weston suspirou, decepcionado, e se virou para olhar os outros 6. Ele perguntou: "Vocês todos sentem o mesmo que ele?" Todos responderam em uníssono: "Queremos nos inscrever na mesma escola que Anthony." Weston me olhou com culpa. Eu sabia que ele estava se culpando por escolher as pessoas erradas para patrocinar. Ele finalmente entendeu por que insisti em ir sozinha para a Universidade de Washington. Ele disse: "Você está certo. Esta é a sua vida. Não tenho direito de interferir nas suas decisões. Trabalhe duro a partir de agora." Weston estava prestes a me confortar quando, de repente, recebeu uma ligação urgente exigindo que fosse para o exterior para cuidar de um grande projeto. Depois de desligar o telefone, Weston me disse: "Ariana, seja qual for a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Quando eu voltar, eu mesmo vou te levar para a faculdade." Depois que Weston saiu, os 7 homens ficaram ainda mais ousados, sempre rondando Sarah. Assisti enquanto os 7 levavam Sarah para arrumar o cabelo e a acompanhavam a museus. Sarah postou no Instagram fotos mostrando um laptop de luxo, o celular mais recente e até um conjunto de chaves de carro. A legenda dizia: "Meus 7 cavaleiros, como eu poderia merecer presentes tão caros?"
Anthony comentou imediatamente abaixo. Você merece o melhor de tudo no mundo. Os outros 6 homens também deixaram comentários, e surpreendentemente, todos os 7 comentários eram idênticos. Minha família os criou dos 7 aos 18 anos, transformando-os de órfãos famintos em pessoas que viviam vidas luxuosas. Mas mesmo nos aniversários meus e do Weston, eles só ofereciam uma bênção simples. Eles diziam: desejos sinceros são os mais preciosos. Besteira, o dinheiro vai onde o amor está, essa é a verdade. No dia em que as inscrições para a faculdade abriram, raramente voltavam para casa. Anthony disse: Ariana, estamos planejando acompanhar a Sarah para se inscrever juntas na National Career College. Você deveria vir com a gente. Prometemos que iríamos para a faculdade juntos e nunca seríamos separados. Durante as férias de Natal, quando os trouxemos para casa, Weston nos levou todos para visitar a Harvard Business School. Naquela época, eles olhavam para a impressionante Harvard Business School com tanta inveja e juraram ser aceitos lá, planejando retribuir a família Hall após a formatura. Tiramos uma foto em grupo na entrada da Harvard Business School e todos assinamos nossos nomes no verso, fazendo uma promessa solene. Eu disse: meu pai já te disse, tomem suas próprias decisões. Samuel Campbell, um dos 7 homens, olhou para mim com desconfiança. Ele disse: Ariana, você concordou tão facilmente? Você está tramando algo secretamente? Outro homem disse: exatamente, igual naquele Natal em que tiramos uma nota baixa de propósito para ficar nas aulas normais com a Sarah. Mas você foi pelas nossas costas e usou nossas notas de competição para nos transferir para as turmas de honra. Naquela época, eu achava que eles tinham cometido erros no exame, mas nunca percebi que tinham falhado de propósito. Sarah deu um passo à frente, assustada, estendendo a mão em minha direção. Ela disse: Ariana, é maravilhoso que você possa se juntar a nós. Você poderia me passar seu nome de usuário e senha? Vou ajudar todo mundo a se inscrever juntos nas escolas. Os 7 homens imediatamente e com entusiasmo compartilharam seus nomes de usuário e senhas no grupo de conversa. Segurei minha bolsa do laptop com força e disse: eu só disse que vocês devem tomar suas próprias decisões. Nunca disse que iria para uma faculdade profissional com vocês. Por que eu deixaria de lado todas as boas escolas do país para escolher uma faculdade de carreira? Será que pareço alguém com dano cerebral? Os olhos de Sarah imediatamente se encheram de lágrimas, parecendo prestes a chorar. Ariana, por que você tem que ser tão dura? Se eu tivesse sua família, riqueza e recursos, talvez tivesse tirado uma nota ainda melhor que você. Mas nascer pobre não é algo que eu possa controlar. Anthony, talvez você devesse ouvir a senhorita Hall. Vou para a National Career College sozinha. Os 7 homens imediatamente cercaram Sarah de forma protetora, confortando-a pacientemente. Um homem me acusou. Ariana, você não pode parar de mirar na Sarah? Ela teve uma vida difícil e já é lamentável o suficiente. Samuel disse: todos nós viemos da pobreza. Você está procurando desviar. Outro homem disse: não pense que só porque sua família nos criou por alguns anos, você pode interferir em nossas vidas. Somos pessoas vivas e respirando, não acessórios da família Hall. Sempre foi assim. Sempre que alguém mencionava seu passado precário, Sarah podia instantaneamente virar essa pessoa contra mim. Na minha vida passada, ouvi essas palavras tantas vezes que achei que realmente era minha culpa. Eu humildemente pediria desculpas e tentaria desesperadamente agradá-los, querendo me encaixar. Mas agora eu disse calmamente: vocês estão certos. Essa é a sua vida. Da mesma forma, minha vida também não precisa da sua interferência. Virei para sair, mas Anthony, ao meu lado, pegou minha mochila. Gritei: Anthony, me devolve meu laptop! O laptop tinha meus nomes de usuário e senhas automáticos para inscrições na faculdade. Eu me lancei desesperadamente para a frente tentando pegá-lo de volta, mas ele jogou a mochila para Samuel. Eles jogavam a mochila de um lado para o outro como se estivessem provocando um cachorro. Eu estava exausta e ofegante quando caí no chão. Seus desgraçados! Anthony suspirou e me olhou com uma atitude aparentemente sincera. Ele disse: Ariana, você precisa ser boa. Prometemos que iríamos para a faculdade com você. Sempre fomos gratos e sempre cumprimos nossa palavra. Mas não podemos abandonar a Sarah. Só se todos nos inscrevermos na mesma escola podemos alcançar ambos os objetivos. Cambaleei para ficar de pé, querendo escapar daquele lugar sufocante. Mas Sarah bloqueou meu caminho. Ariana, você está planejando ir para outro lugar para mudar sua senha? O rosto de Anthony se tornou mais sombrio enquanto ele ordenava aos outros 6 homens: tranquem-na na casinha do Henry. Não a deixe sair até o prazo de inscrição para a faculdade passar. Eu lutava desesperadamente, gritando: Anthony, você está louco? Você sabe que eu tenho pavor de cachorros. Como ousa fazer isso? Anthony pegou meu celular e deu um tapinha suave no topo da minha cabeça. Ele disse: Henry é bem comportado, ele não vai te morder. Quando estivermos juntos na faculdade, vou cuidar bem de você. Sem hesitar, me trancaram na casinha. Tudo ao meu redor estava completamente escuro, com apenas os olhos verdes brilhantes de Henry me encarando intensamente. Quando eu era pequena, fui com Lillian fazer trabalho de caridade no interior e fui mordida por um cachorro. Felizmente, Anthony passou por ali e me salvou. Mas desde então, tenho um trauma psicológico sempre que vejo cachorros. Ele sabia disso perfeitamente, mas para evitar que eu estragasse os planos dele e da Sarah, ele deliberadamente me trancou com um cachorro.
Nos dias seguintes, eles pareceram esquecer completamente da minha existência. Henry uivava de fome, e eu continuava olhando assustada para esse cachorro cada vez mais feroz à minha frente. Henry avançou para me morder. A dor era excruciante, mas não tive escolha a não ser lutar para me salvar. Quando abriram a porta da casinha, me encontraram mordendo forte o pescoço de Henry. Sangue fresco, meu ou do cachorro, estava espalhado por toda a casinha. No fim, não consegui mais segurar e desmaiei. Quando acordei de novo, eu já estava no hospital. Meu corpo inteiro doía, enrolado em bandagens, sem ninguém ao meu lado. Foi aí que Sarah entrou e disse: "Procurando o Anthony? Eles estão ocupados preparando uma festa de comemoração para mim. Ariana, e daí se você tem boas notas? Você ainda vai acabar em uma faculdade profissional, assim como eu. Anthony disse que quando estivermos na faculdade, vão te colocar como meu babá. Ah, e deixe-me compartilhar um segredo com você. Ouvi dizer que você gosta muito do Anthony. Mas o que você pode fazer? Anthony já me pertence. Se não acredita em mim, olha. Anthony disse que só pode experimentar a alegria de ser homem comigo." Ela então abriu o celular e exibiu um vídeo íntimo dela e Anthony. A cena nojenta quase me fez vomitar Billy. De repente, a expressão de Sarah mudou. Ela se deu um tapa no rosto e caiu suavemente no chão. Ela gritou: "Ariana, vim te visitar por bondade. Por que você me bateu?" A primeira pessoa a entrar foi Samuel. Ele puxou Sarah para seus braços com carinho. Anthony franziu a testa, me olhando com desagrado. Ele disse: "Ariana, eu pensei que depois de ficar alguns dias na casinha você aprenderia a se comportar, mas você continua tão cruel quanto sempre. Se continuar assim, não será convidada para nossa festa de comemoração." Sarah imediatamente implorou por mim. "Anthony, não seja tão duro." Concordamos em ir para a faculdade juntos. Como a Ariana pode estar ausente? Um dos homens comentou. Sarah é tão gentil, diferente de algumas pessoas que são tão malvadas quanto bruxas velhas. Quando percebi, chegou o dia da festa de comemoração. Empurrei as portas do salão de banquetes e vi Sarah radiante no centro. Ela usava camadas de vestidos elaborados, saltos altos cravejados de diamantes e joias de edição limitada ao redor do pescoço, parecendo uma princesa orgulhosa. Minha respiração falhou enquanto eu corria para frente. "Sarah, de onde vieram esse vestido e essas joias?" perguntei. Atrás de mim, Anthony disse: "Eu as dei para a Sarah. Você tem tantos vestidos e peças de joia. Emprestar um para a Sarah não é nada demais." Para se exibir na frente da Sarah, Samuel tirou uma pilha de notas e as jogou na minha cara. Ele disse: "Sim, por que você está sendo tão mesquinha? É só um vestido." "Quanto custa? Eu te pago por isso." Gritei animada. "Esse vestido e as joias são presentes de Natal que minha mãe deixou para mim. Como você pode simplesmente dar para outra pessoa? Pegar minhas coisas sem minha permissão é roubo. Vou chamar a polícia agora." Um lampejo de culpa cruzou os olhos de Anthony e dos outros 6 homens. Depois de todos esses anos juntos, todos sabiam o quanto eu valorizava as coisas que Lillian deixou para trás. Nem mesmo Weston tinha permissão para tocá-los. Anthony olhou para Sarah e disse: "Sarah, você..." Antes que pudesse terminar, Sarah o interrompeu. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela arrancava o colar de cristal no pescoço e o esmagava com força no chão. O colar que Lillian fez à mão para mim se estilhaçou instantaneamente em vários pedaços. Sarah chorou. "Eu não mereço usar essas coisas. Eu só queria ser uma princesa pela primeira vez, mesmo que só por pouco tempo." "Ariana, eu sei que vocês, meninas ricas, nos menosprezam, os pobres, mas não precisa usar a palavra roubar para insultar meu caráter, né?" Depois de dizer isso, ela rasgou o vestido com raiva. Os 7 homens rapidamente tiraram seus casacos para cobrir o corpo de Sarah. Enquanto isso, o vestido que Lillian me deixou foi descuidadamente pisoteado por eles, rasgado como um pano. Eu ainda estava atordoada quando, de repente, ouvi gritos de um garçom ao longe. O lustre acima da minha cabeça explodiu de repente e desabou. Os 7 homens que deveriam ter me protegido correram para salvar Sarah. Eles me derrubaram ao passar, e o lustre caiu bem em cima de mim. Senti uma dor excruciante. Sangue pegajoso se acumulava no chão. Antes de desmaiar, vi todos eles cercando Sarah, dando tapinhas no peito, aliviados por ela estar bem. Quando acordei novamente, Anthony me observava com o cansaço estampado no rosto. Ele disse: "Você finalmente acordou. Não mexa o braço, acabamos de retirar sua pele. Mantenha seco para não deixar cicatrizes." "Pele retirada?" perguntei confusa. Anthony explicou. "Os cacos de vidro do lustre cortaram o rosto da Sarah. A pele da parte interna do seu braço é mais delicada, então tomei a liberdade de transplantar sua pele para ela." Eu tremia de raiva e exigi: "Anthony, você vive falando em respeitar os direitos humanos. O que lhe dá o direito de me ferir sem o meu consentimento?" Anthony esfregou as têmporas, impaciente. Ele disse: "Eu sei que você ainda está brava por a Sarah ter usado seu vestido. Já a repreendi por isso. Se você não tivesse feito aquele escândalo, a celebração não teria sido arruinada e a Sarah não teria se machucado. No fim, você deve tudo isso a ela." Foi nesse momento que percebi o quanto eu tinha sido ingênua. Quando Sarah disse que não tinha amigos, eu a levei para casa e a apresentei àqueles 7 homens. Nunca imaginei que estava trazendo um desastre para mim mesma. "Saia!" Peguei o copo de água ao meu lado e joguei no rosto de Anthony. A expressão dele escureceu, mas ele não saiu do quarto do hospital.
No dia em que as cartas de aceitação chegaram, ouvi aplausos vindos do quarto ao lado. Logo depois, Anthony entrou no meu quarto e disse: Ariana, nós 8 vamos ser colegas de classe agora. Você precisa controlar esse seu temperamento, ou como alguém vai gostar de você. Zombei por dentro. Quem se importava com o afeto falso deles? O que eles não sabiam era que, no dia em que as inscrições abriram, eu me inscrevi na Universidade de Washington, logo após a meia-noite. Para evitar que adulterassem minha inscrição, criei um sistema de alerta durante a madrugada. Se alguém tentasse acessar minha conta sem permissão, a página seria redirecionada automaticamente para um site que eu mesma desenvolvi. Eu já tinha recebido minha carta de aceitação da Universidade de Washington. Só nunca contei a eles. Anthony continuou. Um dos desejos de formatura da Sarah é viajar com todo mundo. Você deveria ir também. Ofegante, recusei, mas sabia que acabariam me obrigando. Durante toda a viagem, eu o segui como um fantasma. Anthony, que antes odiava tirar fotos, tirou inúmeras fotos com Sarah. Quando os 7 foram brincar no riacho, Sarah olhou para mim. Ela disse: Ariana, não importa quanto dinheiro você tenha, você não pode comprar o coração das pessoas. Eu a ignorei, mas ela desviou o olhar e sorriu de forma estranha. Ela disse: Se você não acredita em mim, vou provar. De repente, Sarah usou um graveto para pegar uma cobra venenosa da grama e a lançou na minha direção. Não consegui desviar a tempo e senti uma dor aguda na perna. Meu corpo vacilou e quase desmaiei. Enquanto isso, Sarah, completamente ilesa, agarrou o tornozelo e começou a gritar. Os 7 homens saíram correndo da água e levaram às pressas Sarah e eu para o hospital. Quando chegamos, o médico disse: O hospital só tem um frasco de antídoto restante. A condição da senhorita Hall parece mais grave. A toxina já se espalhou pelo organismo dela. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo soluço contido de Sarah. Sarah disse de forma hipócrita: Dê o antídoto para a Ariana. Minha vida não vale muito. Não faria diferença se eu morresse. Anthony respondeu imediatamente: Dê para a Sarah primeiro. O médico ficou atônito e perguntou: O senhor está falando sério? Do ponto de vista médico, a condição da Ariana é mais crítica neste momento. Se atrasarmos o antídoto nem que seja 1 minuto, ela pode morrer. Sarah ainda não apresentou sintomas de envenenamento. Já estamos providenciando outro frasco. Anthony explodiu, gritando: Eu disse para salvar a Sarah primeiro. Você não me ouviu? O médico ficou apavorado e levou Sarah às pressas para a sala de tratamento. Fechei os olhos em desespero, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Se eu morresse, o que aconteceria com Weston? Eu estava tomada pelo ódio. Se tivesse sido mais decisiva após o renascimento e os expulsado imediatamente, não teria evitado essa situação desesperadora? Quando acordei novamente, estava mais uma vez deitada em uma cama de hospital. A enfermeira disse: Você acordou. Graças a Deus você está bem. Perguntei com a voz fraca. E as pessoas que me trouxeram ao hospital? O rosto da enfermeira mostrou uma expressão complicada ao dizer: Você precisa ter mais cuidado ao julgar as pessoas no futuro. Essa garota claramente não foi mordida por uma cobra, mas insistiu em mentir sobre estar envenenada. Se não tivéssemos enfatizado para ela que injetar antiveneno sem ser envenenada danificaria seu sistema nervoso, ela nunca teria dito a verdade. Até uma enfermeira que eu mal conhecia conseguia perceber as intenções maliciosas de Sarah, mas todos os 7 homens que eu apoiava escolheram fechar os olhos. Mais tarde, Anthony me mandou uma mensagem. Ariana, já que você está machucada, deveria descansar bem. Vamos continuar a viagem de formatura com Sarah. Naquela mesma noite, me retirei do hospital e fui para casa começar a arrumar as malas. Weston correu para casa apressado. Ao me ver arrumar sozinho, ele ficou tão arrasado que não conseguiu falar várias vezes. Ele disse irritado: Eles passaram dos limites. A partir de hoje, vou cortar todo o apoio para eles. Na manhã seguinte, Anthony me mandou uma mensagem. Ariana, não pense que cortar nosso dinheiro pelas costas vai arruinar nossa viagem de formatura. A gente se vira muito bem sem a família Hall. Soltei uma risada fria, apaguei a mensagem dele e bloqueei ele. No dia seguinte, após confiar a casa ao corretor de imóveis Logan, Anthony e os outros 6 homens acompanharam Sarah de sul a norte, depois de oeste a leste, viajando por quase um mês. Só quando as aulas estavam prestes a começar, eles voltaram para casa, a contragosto. No entanto, por mais que tentassem, não conseguiam abrir a porta. Nesse momento, eles encontraram Logan levando pessoas para ver a casa. Logan disse a eles: Vocês devem ser o Sr. Williams e os outros 6 homens, certo? O senhor. Weston Hall guardou seus pertences pessoais em nossa empresa imobiliária. Quanto a esta casa, ele decidiu vendê-la. Ambos ficaram chocados e irritados. Durante esse mês, eles gastaram quase todo o dinheiro de bolso que economizaram cuidadosamente ao longo dos anos. Agora eles nem conseguiam pagar a mensalidade da escola. Alguém teimosamente disse: Do que temos medo? A Ariana deve estar com ciúmes. Quando chegarmos à escola, vamos dar uma lição decente para ela. Outro apareceu. Exatamente. Anthony será o chefe da família Hall no futuro. Aí seremos nós que tomaremos as decisões. Animados, eles pegaram dinheiro emprestado dos colegas para comprar passagens aéreas e foram apressados para o escritório de registro do National Vocational College. O professor de matrícula olhou a lista de novos alunos 3 vezes, de frente a rabo, e até ligou para o escritório de admissões.
Finalmente, ela olhou impotente para as 8 pessoas à sua frente e disse: Não temos nenhuma nova aluna chamada Ariana este ano. Tem certeza de que tem as informações certas? Anthony e os outros 6 homens ficaram parados. Depois de um bom tempo, eles finalmente pegaram os celulares e procuraram por bastante tempo até encontrar meu número. Durante esse mês, eles estavam tão envolvidos na diversão que nunca me procuraram. Anthony ficou um pouco apavorado e fechou os olhos enquanto discava meu número. Mas tudo o que ouviu foi a voz fria e automática. O número que você discou está desligado no momento. Os 6 homens ao lado dele também tentaram me contatar, só para descobrir que todos estavam bloqueados. Alguém disse: Ariana me bloqueou. Outra pessoa acrescentou: Eu também. Também não consigo falar com ela. Só então um medo profundo começou a crescer em seus corações. Ao longo dos anos, a família Hall atendeu completamente a todas as suas demandas. Eles já estavam acostumados a uma vida confortável, e há muito tempo tinham esquecido como era ser pobre. Eu sempre fui muito tolerante com eles antes. Agora, sem conseguir me contatar, eles acharam que algo terrível devia ter acontecido comigo. Eles suspeitavam que eu talvez não tivesse sobrevivido depois de ser mordida pela cobra venenosa da última vez, mas não ousaram pensar mais. Anthony reprimiu o pânico e fingiu manter a calma enquanto instruía os outros 6 a se separarem e me procurarem. Ele queria ir pessoalmente para me procurar e explicar tudo direito. Naquele momento, Sarah pegou a mão de Anthony e disse: Anthony, você vai me abandonar? Estou com tanto medo de ficar sozinho nesse lugar estranho. Anthony, que sempre fora obediente a Sarah antes, sacudiu impacientemente a mão dela. Ele disse: Você já é adulta. Você precisa aprender a lidar com as coisas sozinha. Não temos muito dinheiro sobrando. Se você vier correr comigo, nem teremos o suficiente para os ingressos do avião. Anthony ficou acordado a noite toda para chegar em casa, mas um estranho atendeu a porta. O estranho perguntou: Quem é você? Como ousa invadir minha casa? Quer que eu chame a polícia? Anthony correu para dentro da casa mesmo assim, gritando: Você venceu! Saia! No final, ele foi levado para a delegacia pelo estranho. Em seu desespero, não teve escolha a não ser chamar Logan para pedir ajuda. Você sabe para onde o Sr. Weston Hall foi? Não sei. O Sr. Weston Hall disse que estava levando a filha para desenvolver oportunidades em outros lugares e que mudou e vendeu todos os seus interesses comerciais locais. Anthony perguntou com urgência: Eles não mencionaram a gente antes de partirem? Como eles puderam simplesmente nos abandonar? Logan riu friamente e disse: Todo mundo nesta cidade sabe sobre vocês 7. Todos sabemos como o Sr. Weston Hall te tratou ao longo dos anos. Eles não têm nenhum parentesco com você, então nunca tiveram obrigação de continuar ajudando. Logan continuou: Vocês realmente não sabem como ser gratos. Eles te ligaram antes de sair, mas você não atendeu. Eu pessoalmente observei o Sr. Weston Hall fazer várias ligações. Olhando para as ligações perdidas minhas no celular de meio mês atrás, Anthony de repente lembrou que estava buscando emoções fortes com Sarah em uma caverna naquela época e não atendeu o telefone. Logan prosseguiu: O Sr. Weston Hall disse que todos vocês já se tornaram adultos e podem ser responsáveis por suas próprias vidas. Ele vai ajudar quem precisa mais. Quanto a vocês, vão ter que contar com seus próprios esforços. Anthony lembrava vagamente de ter se tornado adulto. Ele foi abandonado pelos pais e cresceu em um lixão. Uma vez acabou de bater em um cachorro feroz que estava assustando ele com um tijolo, e minha família o adotou. Na primeira vez que veio à Villa Hall, vendo o quão luxuosa e grandiosa era a casa, ele secretamente prometeu me tratar bem e retribuir a bondade da família Hall. Mas tudo mudou depois que a família Hall resgatou Sarah. Sarah sempre fazia uma figura fraca e patética, chorando na frente deles, dizendo que eu a intimidava porque era rica e poderosa. Eles vinham de origens pobres e compartilhavam as mesmas condições que Sarah, então simpatizavam profundamente com a situação dela. Pelo bem de Sarah, eles repetidamente ignoraram e até mesmo apoiaram suas travessuras. Todos presumiam que Anthony era o futuro herdeiro da família Hall, então ele se tornou ainda mais inescrupuloso, achando que todos na família Hall deveriam se curvar diante dele. Anthony caminhava desesperado pela rua quando, de repente, recebeu uma ligação de Samuel. Ele perguntou com urgência: Como foi? Samuel disse: Verifiquei o sistema de matrícula escolar várias vezes. O nome da Ariana realmente não está na lista. Tem certeza de que a matriculou na National Career College naquela época? Anthony tentou se lembrar e parecia lembrar que, quando ele entrou na minha conta, a página havia pulado. Todos eram inteligentes, mas não tinham prestado atenção nesses pequenos detalhes na época. Agora, pensando bem, sentiu que tudo estava claro. O coração de Anthony afundou ao dizer: Pare de olhar. Ariana tinha tudo planejado. Ela não quer mais a gente. Enquanto Anthony e os outros 6 homens me procuravam por toda parte, eu já havia me matriculado com sucesso na Universidade de Washington. Naquela noite, Thomas recebeu Weston e eu. Ele estava acompanhado por seu filho, Benjamin Green. Benjamin era alto e bonito, com traços fortes e porte robusto. Mais importante ainda, ele foi muito atencioso. Seja intencionalmente ou por coincidência, nossos assentos foram colocados lado a lado. Havia lagosta de Boston que eu gostava em uma mesa distante, mas felizmente estava longe demais para eu alcançar.
Quando olhei para a lagosta pela terceira vez, Benjamin levantou-se e trouxe o prato inteiro para nossa área. Ele sorriu e disse: Os anciãos não gostam muito disso. Então essa lagosta é para nós, jovens. Meu rosto ficou vermelho instantaneamente e quase enterrei a cabeça no prato. Benjamin agiu completamente naturalmente e rapidamente descascou a carne de lagosta. Depois colocou no meu prato. Ele disse: Eu não consigo terminar tudo sozinho. Me ajuda. Meu pai lançou um olhar aprovador de perto. Não tive escolha a não ser manter a cabeça baixa e comer lagosta para esconder minha vergonha. Quando o jantar estava terminando, Thomas disse de repente: Benjamin, lembro que você tem quartos extras onde mora. Não é seguro para a Ariana alugar um lugar sozinha. Deixe ela ficar na sua casa para que você possa cuidar dela. Não, não é necessário. Mas a voz de Benjamin se sobrepôs à minha. Certo. Depois de falar, Benjamin pegou minha bagagem e colocou direto no carro. Ele disse ao meu pai: Senhor Weston Hall, não se preocupe, vou cuidar bem da sua filha. Antes que eu pudesse protestar, eles já tinham decidido alegremente onde eu iria morar. A partir daquele dia, Benjamin pontualmente me chamou para irmos juntos à escola todos os dias, e depois íamos para casa juntos depois das aulas. Felizmente, após alguns dias, a escola se organizou para atividades de integração nos subúrbios. Finalmente pude respirar aliviada. Mas nunca imaginei que Benjamin fosse como uma sombra que eu não conseguia afastar. Ele realmente se tornou o líder da equipe da atividade ao ar livre do nosso ano. Ele não falava muito, mas sempre me levava para casa para tomar banho depois de cada dia de treinamento. Assim que voltei para o dormitório, meus colegas começaram a me provocar. Uma garota riu e disse: Ariana, você é realmente encantadora. Você até conquistou o galã frio mais famoso da Universidade de Washington. Outro perguntou curioso: Conte como vocês dois se juntaram. Você não tem medo de congelar por causa do frio dele quando está com ele? Abaixei a cabeça e pensei sobre isso. Toda vez que eu ficava sozinha com Benjamin, ele realmente ficava em silêncio na maior parte do tempo. Ele fazia as coisas dele, eu fazia as minhas, e nos dávamos bem. Expliquei: Não fale besteira. Nossas famílias só têm conexões, então ele concordou em cuidar mais de mim. Na noite anterior ao fim da atividade ao ar livre, a escola organizou uma festa. Dancei um número de jazz com uma colega, e o clima imediatamente ficou animado. Naquele momento, um cara subiu ao palco segurando um grande buquê de rosas vermelhas. De repente, lembrei que durante a atividade ao ar livre, esse cara estava muito entusiasmado. Acontece que ele estava esperando essa oportunidade para me confessar. A multidão abaixo aplaudiu e entoou: Diga sim, diga sim. O afeto dos jovens era apaixonado e sincero. No entanto, minha vida anterior terminou de forma tão trágica que desenvolvi barreiras psicológicas quando se tratava de relacionamentos. Você é maravilhoso, mas eu não posso ficar com você. Ele não recuou e insistiu em chegar ao fundo da questão, querendo um motivo que o fizesse desistir. Por quê? Você já tem namorado? Fiquei sem saber como responder quando Benjamin subiu ao palco e ficou ao meu lado. Ele colocou suavemente sua mão quente no meu ombro e disse: Ela já me tem. Ao ver Benjamin, o menino reprimiu a decepção em seus olhos e disse: Se você não a tratar bem, voltarei para conquistá-la. Olhei para Benjamin perplexa, sem entender por que ele me ajudaria assim. No caminho de volta, não pude deixar de dizer no carro: Sr. Green, obrigado por me ajudar. É só que, agora eu vou ter que... Benjamin me interrompeu. Eu não estava te ajudando. Eu falei sério. Os postes de luz piscavam, então ninguém podia ver o sorriso de Benjamin. Benjamin era o mais jovem estudioso e especialista. Ele originalmente concordou em trabalhar na Universidade de Washington porque se lembrou de como eu havia declarado orgulhosamente que iria frequentar a Universidade de Washington. Mais tarde, quando soube por Weston que eu planejava estudar na Harvard Business School com aqueles 7 homens da minha família, ele apresentou sua renúncia à Universidade de Washington. Benjamin deveria sair em setembro, mas de repente recebeu a notícia de que eu iria para a Universidade de Washington. Ele retirou apressadamente sua demissão e ficou na escola, contando os dias até o início do semestre. Finalmente, ele esperou eu chegar. Naquele momento, Benjamin sentiu a felicidade se tornar real e nunca mais me deixaria ir. Benjamin cuidadosamente levantou minha forma adormecida do carro. Nesse momento, ouvimos vários suspiros atrás de nós. Ariana, quem é ele? Ao ouvir alguém chamar meu nome, abri os olhos sonolentos e vi aqueles 7 homens em formação em frente à minha casa. O cabelo normalmente bem cuidado estava bagunçado como ervas daninhas, e o olhar deles estava cheio de exaustão e expectativa. Mas quando olhavam para Benjamin, todos sentiam perigo. Antes, eles achavam que, como eu cresci com eles e fui tão obediente, certamente escolheria um deles para casar. O olhar de Anthony caiu sobre mim, cheio de ódio, culpa e tristeza. Finalmente, todas essas emoções se transformaram em uma intensa antecipação. Vocês não deveriam estar na Faculdade Nacional de Formação Profissional agora? Como foram parar aqui? Os 7 homens abaixaram a cabeça com culpa. Samuel reuniu coragem para dar um passo à frente. Ariana, estávamos errados antes. Já terminamos com a Sarah. A partir do relato deles, montei o quadro completo do que havia acontecido. Desde que a família Hall cortou seu apoio financeiro e material, eles começaram a usar sua identidade como filhos adotivos da família Hall, para enganar pessoas em todos os lugares.
Anthony chegou a prometer aos sócios de negócios que, uma vez que herdasse os bens da família Hall, lhes daria metade das ações. Eles usaram o dinheiro que enganaram para viver uma vida luxuosa com Sarah por um tempo. No entanto, esse círculo era pequeno. A notícia dos golpes deles rapidamente chegou aos ouvidos de Weston. Weston fez pessoalmente uma coletiva de imprensa, afirmando que não tinha relação com eles. As pessoas que antes lhes haviam emprestado dinheiro ficaram instantaneamente furiosas e se reuniram nos portões do Colégio Nacional Profissional, exigindo o reembolso. Desde que se mudaram para a mansão Hall, os 7 nunca mais passaram por dificuldades. Sem escolha, saíram para trabalhar em empregos de meio período. Mas não conseguiram lidar com a dificuldade. Desesperados, pensaram em vender seus bens valiosos. No entanto, Sarah chorou e se recusou a vender o computador e o telefone de última geração que haviam comprado para ela. Então, um dia, acordaram e descobriram que Sarah havia pegado o último dinheiro que lhes restava e fugido com um homem rico de meia-idade de fora do campus. Quando tentaram confrontar Sarah, ela zombou deles. Inicialmente pensei que vocês poderiam herdar os bens da família Hall, então fiz de tudo para me aproximar de vocês. Nunca imaginei que fossem tão inúteis. Coitados como vocês não merecem que eu perca meu tempo. Só então entenderam de verdade que apenas a família Hall vinha ajudando-os genuinamente e altruisticamente, sem esperar nada em troca. Os olhos de Samuel estavam vermelhos, e seu rosto com barba por fazer o fazia parecer particularmente abatido. Ele disse: Ariana, todos nós fomos enganados por aquela vadia da Sarah, por isso te tratamos tão mal. Até Anthony, que na minha vida anterior teria desejado minha morte, agora fazia um ato de profundo afeto. Ariana, volte para nós. Prometo que, a partir de agora, nós 7 seremos seus cavaleiros leais, protegendo você para sempre. Os pedidos de desculpas deles me deixaram completamente indiferente. Então, um simples "fomos enganados" deveria me fazer perdoar todo o mal que vocês me causaram? Arregacei a manga. Essa cicatriz é de quando você me trancou numa gaiola de cachorro e fui mordida. Apontei para o ombro. Essa cicatriz é de quando o lustre caiu e me feriu. Estendi a perna. Essa cicatriz é de quando sua princesa, Sarah, jogou uma cobra em mim e ela me mordeu. Você diz que foi enganado. Eu te enganei? Não. Mas todos os ferimentos no meu corpo foram causados por vocês. Papai e eu os criamos por mais de 10 anos. Demos boas vidas. E como vocês nos retribuíram? Lembrando da dor tanto da minha vida passada quanto da presente, caí na risada. Mas enquanto eu ria, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Seu amor é egoísta demais. Eu não quero. Espero que parem de me incomodar daqui pra frente. Benjamin, que estava parado silenciosamente ao lado, tirou um lenço do bolso e enxugou delicadamente as lágrimas nos cantos dos meus olhos. Anthony se sentiu traído e encarou as ações de Benjamin incrédulo. Ariana, você não disse que ficaria conosco para sempre? Quem é esse homem? Você está se afastando de nós por causa dele? E aqui estávamos pensando em você o tempo todo, te procurando em todo lugar. Dei um tapa forte no rosto de Anthony. Anthony, não presuma que todo mundo é tão cabeça de porcaria quanto você. Você não está me procurando porque se importa comigo. Você está me procurando porque é incompetente e não consegue aceitar sua vida de pobreza atual. Benjamin me puxou para seus braços como se estivesse reivindicando seu território. Depois olhou para os 7 deles de sua posição superior. Ariana é uma garota tão maravilhosa que qualquer um que não seja cego gostaria dela e a conquistaria. Nossas famílias já organizaram nosso noivado. Vamos nos casar depois que Ariana se formar na faculdade. Samuel entrou em pânico. De jeito nenhum! Ariana, você deve estar tentando nos provocar de propósito, né? Você está brava porque favorecemos a Sarah, então escolheu um homem para nos deixar com ciúmes, não é? Anthony franziu a testa e disse: Ariana, você já teve o suficiente dessa birra. Qualquer punição que você quiser nos dar está ótimo, mas vamos para casa conversar sobre isso agora. Benjamin bufou friamente. O quê? Quer nos intimidar com seus números? Num instante, Benjamin derrubou o 7 no chão. Naquele momento ele estava absolutamente incrível, e meu coração não conseguiu evitar disparar. Olhando para os 7 homens no chão, Benjamin disse: Vocês, 7 incompetentes, acham que podem proteger a Ariana? Vocês estão se superestimando seriamente. Além disso, vocês são apenas estudantes de enfermagem no National Career College, o que lhes dá o direito de seguir a Ariana. O orgulho de Anthony e dos outros 6 homens foi esmagado naquele momento. Era uma vez, quando estavam em apuros desesperados, a família Hall os salvou, mas eles não sabiam como valorizar isso. Eles haviam destruído pessoalmente seus próprios futuros e destinos. O rosto de Anthony ficou pálido, mostrando uma expressão de derrota pela primeira vez na vida. Ariana, me desculpe, mas moramos juntos há tantos anos. Você realmente consegue deixar os sentimentos entre nós? Ariana, todo mundo comete erros. Você tem que nos dar uma chance de consertar as coisas, não é? Uma chance de consertar as coisas? Mas na minha vida anterior, por mais que eu implorasse, eles já me deram uma chance? Anthony continuou. Ariana, espere por nós. Já nos inscrevemos para repetir o último ano. No ano que vem, quando fizermos o SAT, com certeza vamos nos inscrever na Universidade de Washington e ficar ao seu lado com dignidade. Os 7 juraram firmemente. Quanto a Sarah ter te incriminado, vamos conseguir justiça para você. Ignorei seus votos e me virei para acenar para Benjamin. Vamos voltar. Estou ficando com um pouco de fome.
Benjamin aproveitou para segurar minha mão e então deu um toque carinhoso no meu nariz com o dedo. O que você gostaria de comer? Eu vou cozinhar para você. A partir daquele dia, Benjamin e eu começamos a namorar. Anthony e os outros 6 homens ocasionalmente enviavam vídeos para o meu e-mail. No vídeo, eles falaram para a câmera. Ariana, olha, trancamos a Sarah numa gaiola de cachorro. Nas imagens, eles prenderam Sarah com uma matilha de cães ferozes em uma grande gaiola. Não importava o quanto Sarah implorasse, eles assistiam sem expressão enquanto os cães pulavam sobre ela, rasgando e mordendo. No segundo vídeo, amarraram Sarah a uma coluna no primeiro andar e depois jogaram repetidamente lustres de cristal do segundo andar para atacá-la até que ela ficasse coberta de sangue. Quando as súplicas se mostraram inúteis, Sarah começou a xingar furiosamente. Seus 7 covardes, seus bastardos, você não tem coragem de se manter fiel aos seus princípios, mas agora está me culpando por tudo. Deixe-me dizer, mesmo que vocês rasguem seus corações, Ariana não vai dar um segundo olhar para vocês. Logo foi meu aniversário. Anthony me ligou por vídeo. No começo não quis responder, mas depois de pensar, decidi resolver isso com eles de uma vez por todas. No entanto, assim que atendi, ouvi os gritos frenéticos da Sarah vindo pelo telefone. Ela gritava: Anthony, me solta! Eu estava errado! Nunca vou fazer de novo! Acontece que os 7 haviam trazido uma cesta de cobras venenosas. Samuel exibiu uma expressão enlouquecida ao dizer: Ariana, naquela época eu quase fui espancado até a morte pela minha madrasta. Foi o Sr. Weston quem me mandou para o hospital e depois me adotou. Eu fui um desgraçado antes, realmente te machucando. Agora estou devolvendo minha vida para você. Com isso, arrastou Sarah com ele enquanto pulavam para o poço cheio de cobras venenosas. Logo, gritos de ambos ecoaram de dentro de si. Benjamin estendeu a mão para encerrar a chamada de vídeo. Depois me puxou para seus braços. Ele disse: Não assista mais, você vai ter pesadelos. Depois disso, não tive notícias deles por muito tempo. Nesta vida, escolhi um curso que amava, e com Benjamin cuidando de mim, minha vida universitária foi especialmente gratificante. Só no 3º ano, quando novos alunos se matricularam, Anthony finalmente entrou na Universidade de Washington. Samuel não havia morrido na época, mas foi preso por acusações de agressão. Os 5 restantes acharam os estudos muito difíceis após repetir o último ano e perderam a esperança de entrar na Universidade de Washington, então abandonaram a faculdade e entraram na sociedade. Só Anthony persistia em silêncio, repetindo ano após ano. Durante seus anos repetidos, ele teve pesadelos todas as noites. Em seus sonhos, todos os 7 me seguiram até a Harvard Business School. Após a formatura, Anthony assumiu a Hall Corporation, e os outros 6 criaram suas próprias empresas. Todo mundo estava bem, mas Sarah cometeu suicídio na faculdade. Anthony culpava a família Hall por tudo. Depois de assumir todos os bens da família Hall, ele não hesitou em me mandar para uma vila nas montanhas e desligou o suporte de vida de Weston. Mas depois, ao visitar o túmulo de Sarah, ele notou um código QR em sua lápide. Instintivamente, ele escaneou com o celular, e o que apareceu foram fotos e vídeos da Sarah ficando com diferentes homens mais velhos durante a faculdade. Ela até morreu de AIDS. Se isso fosse verdade, então em que consistia sua vingança anterior contra a família Hall? Anthony correu para a vila da montanha feito um louco, só para me ver sendo espancada até a morte em um chiqueiro. Anthony queria desesperadamente se redimir e pedir desculpas, mas quando ele procurou por toda parte na Universidade de Washington, ele não conseguiu me encontrar. Um professor lhe contou que Benjamin e eu havíamos ido para o exterior em um programa de intercâmbio, sem data de retorno definida. Só então ele percebeu que eu tinha renascido e realmente os deixou ir. 3 anos depois, Benjamin e eu voltamos ao país. No banquete de boas-vindas daquela noite, ouvi todos lamentando sobre um garoto que finalmente entrou na Universidade de Washington, mas morreu de depressão. Deixe o passado ficar no passado. Virei-me para Benjamin ao meu lado e disse: Amanhã é um bom dia. Vamos buscar a certidão de casamento? Benjamin sorriu e disse: Sim, fim, que Deus te abençoe.